Está no ar o programa Painel de Notícias. Em clima de carnaval, nesta edição, vão desfilar para você decisões que marcaram os 2 primeiros meses do ano na Justiça Federal. É a partir de agora. Justiça Federal em Rondônia determina a preparação de plano de proteção de terra indígena ameaçada por grilagem, exploração do meio ambiente e invasões. TRF da Primeira Região confirma a sentença que obriga o Sistema Único de Saúde a fornecer a uma paciente medicamento que trata osteoporose. Justiça Federal é competente para julgar processos sobre irregularidades no Programa de Erradicação do Trabalho Infantil. Não sai daí! A primeira vara federal da Seção Judiciária de Rondônia determinou que a União, o Estado de Rondônia, a FUNAI e o ICMBio apresentem um plano de proteção voltado para uma terra indígena constantemente ameaçada pela presença de grileiros, madeireiros, garimpeiros, caçadores e colonos ilegais. Mais detalhes com Ana Paula Souza. Com uma área de quase 2 milhões de hectares, a reserva indígena Uruê-Uauau, em um intervalo de 4 anos, perdeu o equivalente em floresta a cerca de 4 mil hectares, o que representa 3% do desmatamento em áreas protegidas no estado de Rondônia. Na ação, o Ministério Público Federal pediu um plano de proteção para a terra indígena. O pedido foi motivado pelas diversas representações recebidas pelo MPF dos próprios povos indígenas, alertando sobre a prática de crimes ambientais e invasões. Além disso, as fiscalizações realizadas pela FUNAI e órgãos ambientais constataram a presença de organizações criminosas constituídas por grileiros, madeireiros e garimpeiros, atuando na extração ilegal de madeira e o loteamento da área. Em sua decisão, o juiz federal Irã Armênio destacou que, em razão da extensa área, o território desses indígenas é alvo fácil para invasores, grilagem, exploração ilegal de madeira, desmatamento com finalidade de expansão da pecuária. E listou normas como a Constituição Federal e a Convenção OIT 169, que trata dos direitos dos povos indígenas e grupos tribais, e atestam garantias como os direitos originários sobre a terra que tradicionalmente ocupam e o dever de os governos adotarem medidas que sejam necessárias para demarcar as terras dos povos interessados que ocupam tradicionalmente e garantir a proteção efetiva da propriedade e posse desse território. Com isso, o magistrado determinou que a União e a FUNAI, em articulação com o Estado de Rondônia e o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, o ICMBio, apresentem em até 24 de maio um plano conjunto de ação continuada de proteção da terra indígena Uruê-Uauau, que, dentre várias ações, estabeleça o patrulhamento no interior e em torno da terra indígena, a revista de pessoas, de veículos terrestres e de embarcações e aeronaves, a criação de equipe capacitada para apreensão ou destruição de instrumentos de crimes ambientais encontrados e a criação de equipes capacitadas para efetuar prisões em flagrante delito pela prática de crimes ambientais no interior e no entorno da terra indígena, inclusive em caso de utilização de radiotransmissores instalados em caminhões ou veículos batedores. Por falar em questões que envolvem terras indígenas, a Justiça Federal suspendeu uma cooperativa de exploração ilegal de ouro em terra indígena no Pará. Renato Rosa conta essa história. IBAMA e FUNAI terão que fiscalizar a terra indígena Caiapó para conferir se uma cooperativa criada ilegalmente para extração de ouro na terra indígena Caiapó, no sudeste do Pará, efetivamente encerrou suas atividades. A ideia é que esses órgãos realizem fiscalizações na área em até 30 dias para verificar se há garimpo em funcionamento ou não. Esse é um dos pontos determinados pela Justiça Federal, a pedido do Ministério Público Federal. A decisão inclui outras determinações. A Junta Comercial do Estado do Pará deve suspender o ato que constituiu a cooperativa. A Junta não deve registrar qualquer pessoa jurídica que pretenda atuar em exploração mineral de terras indígenas. A Agência Nacional de Mineração deve suspender as atividades da cooperativa. A ANM deve negativar a autorização de pesquisa, lavra e exploração da cooperativa.
a mesma agência não deve autorizar qualquer pessoa jurídica a explorar minérios em terras indígenas. Segundo a denúncia, o empreendimento vem gerando consequências trágicas para a comunidade indígena Kayapó, tanto pelos conflitos quanto pelos impactos ambientais. De acordo com o projeto de mapeamento anual do uso e cobertura da terra no Brasil, as maiores áreas de garimpo em terras indígenas, na Amazônia, estão em território Kayapó. São 7.600 hectares. Falando sobre educação, o Tribunal Regional Federal da Primeira Região assegurou o direito à matrícula no curso superior a um aluno que apresentou documentação equivocada no ato da inscrição. Detalhes da decisão com Ana Paula Souza. Depois de ter sido aprovado em processo seletivo, o estudante pretendia matricular-se no curso de Ciências Econômicas da Universidade Federal de Uberlândia, mas sua matrícula foi negada pela instituição de ensino sob a alegação de que ele não teria entregue a documentação exigida. Ficou demonstrado no processo que no ato da matrícula, o aluno apresentou por equívoco o certificado e o histórico escolar do ensino fundamental, ao invés dos documentos referentes ao ensino médio. Na tentativa de resolver a situação, ele propôs a troca dos documentos, mas o pedido foi negado pela universidade. Ao analisar o caso, o relator, desembargador federal Carlos Augusto Brandão, entendeu que a falha cometida não é razão que impeça definitivamente a matrícula, uma vez que o estudante provou ter concluído o ensino médio e estar de posse dos documentos necessários à efetivação da matrícula. Além disso, trata-se de irregularidade que poderia ser sanada a qualquer momento. É competência da Justiça Federal julgar processos sobre irregularidades no Programa de Erradicação do Trabalho Infantil. Saiba por quê com Renato Rosa. O Ministério Público Federal propôs a ação questionando possíveis irregularidades na aplicação de verbas para execução do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil do Governo Federal na Prefeitura de Palmas, em Tocantins. O juízo de primeiro grau extinguiu o processo com base no entendimento de que o MPF não poderia ter apresentado a ação, já que o programa não é financiado exclusivamente pelo Governo Federal, contando com aportes também dos estados e municípios. O MPF, então, recorreu ao Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Ao analisar o recurso, a relatora, desembargadora federal Maria do Carmo Cardoso, destacou que o entendimento do tribunal sobre a questão é de que a fiscalização da aplicação da verba do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, PET, está a cargo do Tribunal de Contas da União, o que atrai a competência da Justiça Federal para processar e julgar a causa. Ainda segundo a magistrada, por envolver a aplicação de verba da União, o Ministério Público Federal tem interesse e legitimidade para propor a ação, que busque resguardar a correta aplicação dos recursos. O processo retorna agora à vara de origem para o julgamento do mérito da questão. Vamos falar agora de saúde. Em decisão unânime, a 5ª turma do TRF da Primeira Região manteve uma sentença que obrigou o Sistema Único de Saúde a fornecer a uma paciente um medicamento que trata a osteoporose. Ana Paula Souza dá os detalhes. A União, o estado do Piauí e o município de Teresina alegaram na ação incapacidade econômico-financeira, mas o TRF1 determinou que eles devem fornecer gratuitamente a uma paciente do SUS o medicamento teriparatida, conforme prescrição médica pelo prazo de 24 meses para tratar doenças que afetam as articulações da autora, como artrite reumatoide, comartrite, artrose, espondilose lombar, escólios e osteoporose. A paciente comprovou no processo que o esquema terapêutico do teriparatida é o mais indicado para suas patologias nas articulações. O problema é que o remédio custa entre R$ 3.200 e R$ 4.500. Foi necessário, então, demonstrar a incapacidade de arcar com esses custos, o que ficou claro pelo fato de a autora ter sido representada na ação pela Defensoria Pública da União, a DPU. Com isso, a relatora do caso, desembargadora federal Daniele Maranhão, ressaltou que cumpre ao Poder Judiciário o dever de atuar na efetivação dos direitos fundamentais assegurados na Constituição Federal, como o direito à saúde. A 5ª turma acompanhou o voto da magistrada, que destacou ainda a importância de se determinar
a implantação de políticas públicas previstas constitucionalmente em situações excepcionais, sempre que demonstrada a omissão ou a insuficiência da atuação estatal na adoção de medidas para preservar direitos fundamentais assegurados. Ainda dentro do tema saúde, a 6ª turma do TRF1 decidiu que nem sempre cabe à União reembolsar despesas médicas por cirurgia em hospital particular, sendo necessário que o paciente demonstre que o SUS recusou o procedimento. Quem fala pra gente sobre um caso assim é Renato Rosa. Como resultado de um acidente doméstico, a mulher fraturou o fêmur da perna esquerda e considerou que não recebeu o atendimento de saúde que precisava. Ela pediu na Justiça a condenação da União, do Estado do Pará e do município de Itaituba para ser indenizada por dano moral, material e estético. De acordo com a paciente, o tratamento fora de domicílio não teria sido autorizado pelo poder público. Por isso, ela fez o empréstimo bancário para pagar o tratamento na rede particular. Na primeira instância, a Justiça Federal decidiu pelo não ressarcimento dos gastos, porque não foi demonstrada a recusa do atendimento na rede pública. Inconformada, ela recorreu ao Tribunal Regional Federal da Primeira Região. O relator, desembargador federal Daniel Paes Ribeiro, afirmou que a autora não pleiteou a realização de tratamento médico em domicílio diverso, mas sim o reembolso das despesas médicas realizadas em hospital particular. É compreensível a aflição da própria postulante e de seus familiares diante da situação pela qual passou a partir do momento em que sofreu a fratura de sua perna esquerda, especialmente quando já apresentava quadros de hipertensão e diabetes, como registrado nos autos. No entanto, a opção por realizar o tratamento em hospital particular, sem qualquer demonstração da falta de prestação do serviço médico pelo Sistema Único de Saúde, não é suficiente para legitimar o pedido reparatório ora deduzido. Por unanimidade, a 6ª turma do TRF1 seguiu o voto do relator. Eu, Adriana Dutra, encerro o programa, lembrando que semana que vem tem novas histórias aqui no Painel de Notícias, com mais reportagens de Ana Paula Souza e Renato Rosa, produção Lucas Lima, operação de áudio Marcelo Santos, coordenação geral Ivani Moraes. E para você, ouvinte da Rádio Justiça, um excelente carnaval. A gente se encontra de novo na próxima edição do Painel de Notícias. Até lá!